Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje é um vídeo parte 2 sobre o que é filosofia. É uma continuação, na verdade, desse livro, que nós já falamos dele, Joseph Pieper. Nosso primeiro livro trata uma definição de filosofia dada por ele, mas tinha que ter uma parte 2, porque a definição que ele dá de filosofia mais adiante no livro é simplesmente fantástica, ela envolve muitos elementos. Bom, antes de tudo, nós já explicamos que filosofia não são teorias filosóficas. Aquele que acha que a filosofia se reduz a uma determinada teoria, quando ele faz isso, ele está matando a filosofia, na verdade. A filosofia é muito mais do que isso. E aí, nessa parte, ele vai tratar sobre alguns conceitos. Então, eu até marquei a página aqui para ler com vocês, porque é simplesmente fantástica essa definição que ele dá de filosofia. Ele diz assim, ó, filosofar é a forma mais pura. É claro que aqui eu tô combinando a fala dele, eu saltei algumas linhas e fui sublinhando as palavras para chegar na definição aqui, mas ela está aqui dentro do texto, olha só. Filosofar é a forma mais pura do olhar receptivo sobre a realidade, no qual só as coisas dão medidas e a alma é exclusivamente receptora delas. Ou seja, é uma forma de olhar para a realidade. E aí, um pouco mais adiante, ele vai dizer o seguinte, aqui, sobre a filosofia, que a filosofia... Cadê? A filosofia... Não estou achando aqui, mas... aqui, ó. Exatamente. Pronto para fazer depender o sim e o não da vontade unicamente da realidade, do ser que se manifesta no conhecimento da essência. Ou seja, ele diz que filosofar é ter um olhar para a realidade. Então, esse olhar da alma, esse olhar puro, o que ele quer dizer com olhar puro? É você não tentar dizer o que a realidade é partindo do seu conceito pessoal, mas enxergar a coisa como de fato ela é. Então, filosofar é isso, é ter esse olho aguçado para de fato enxergar a realidade como ela é. Então, essas duas partes dão uma definição belíssima. E aqui ele faz uma crítica à filosofia moderna, na história da filosofia, tem o período moderno e agora o nosso, contemporâneo, e a crítica que ele faz ao período moderno e, consequentemente, ao contemporâneo, porque um descende do outro, filosoficamente falando. Então a crítica que ele faz é o seguinte: com certeza deve-se notar neste ponto que isso é com toda precisão o fruto justamente da própria filosofia, da filosofia moderna. Ele afirma isso, mas o que ele trata antes? Ele trata dessa perda, dessa visão das coisas como elas são, desse olhar puro, ou seja, da verdadeira liberdade filosófica, que não é aquela atrelada ao mundo do trabalho. Como nós já explicamos, filosofar é transcender o mundo do trabalho. Então, na hora que você reduz ao campo prático, que é o que a filosofia moderna faz, é o que ele explica aqui, inclusive ele tem um parágrafo, ele faz essa frase, mas ele tem um parágrafo um pouco mais à frente, que ele critica, ele diz o seguinte, da filosofia moderna. Há uma linha direta de Francis Bacon que disse saber e poder são uma coisa só, e aí ele vai falar aqui mais à frente, passando por Descartes, que formula de modo polêmico sua intenção de colocar no lugar da filosofia antiga, filosofia teórica, uma filosofia prática. E mais à frente, Karl Marx, que diz o seguinte, que a filosofia até agora só viu uma tarefa em interpretar o mundo. Trata-se do aravante de transformá-lo. Então, qual é a crítica que ele faz aos modernos, citando esses três autores, o Francis Bacon, Descartes e o Marx? Não só eles, mas de Bacon para frente até os nossos dias. É que todos eles enxergam a filosofia como uma atividade prática. Então, hoje é o que a gente entende por politizar. Então, tudo está politizado, inclusive a filosofia. Então, a filosofia ela não se destina mais a olhar a realidade tal como ela é, mas em justificar uma linha ideológica, ou seja, se tornar uma arma política.
Por isso esse olhar politizado para a filosofia. Isso é errado. Isso, na verdade, destrói a filosofia. Quando você politiza a filosofia, você destruiu a filosofia. É o que ele afirma aqui, citando esses autores modernos. E aí, por que nós resolvemos fazer uma segunda parte sobre o que é filosofia, baseado nesse livro? Justamente para responder um outro vídeo que também nós fizemos, nós falamos que existe um modo falso de rezar, de filosofar, de fazer literatura e cultura. Então eu estou vendo agora um movimento, uma tentativa de restauração cultural, e acontece que esse é um problema muito mais do que filosófico, admito eu como filósofo, é um problema espiritual. Então, essa hierarquia de coisas precisa ser, essa ordem de coisas hierárquica precisa ser reestabelecida. Então tem que começar no campo espiritual e se distribuir para os demais campos, para as demais áreas da vida. Porque a moralidade rege o homem, e o homem, como ele vive em sociedade, rege a sociedade. Então, cada um agindo moralmente correto e não politicamente correto, isso organiza, consequentemente, a sociedade. Porque se as pessoas cumprem com o que manda Deus e o que determina a natureza, que o próprio Deus instituiu, as coisas se organizam. Então não é um politicamente correto, ou seja, não é o que na Câmara dos Deputados aprova como bem ou mal. Não, não é isso. É uma moralidade que parte do próprio Deus e da própria natureza. Então, quando você obedece essas duas coisas, automaticamente tudo se equilibra. E a filosofia, ela faz parte disso, porque a filosofia, ela tem esse poder de transcender, que é o que eu falei, e tem um poder de destruir coisas falsas, porque a filosofia é a busca pela sabedoria, ou seja, pelos três valores transcendentais, a verdade, o bem e o belo. Então, se você busca a verdade, você destrói qualquer crença. A verdade destrói qualquer crença. Se você, através da filosofia, busca o bem, essa noção do bem é muito forte na República de Platão, por exemplo, quando você busca o bem destrói o mal. E quando você busca o belo destrói o feio. Então, aí o Joseph Pieper ele chega na conclusão final, que ele não diz aqui o que é a felicidade, o livro não se trata sobre isso, mas colateralmente ele acaba respondendo isso. Olha só que interessante que ele fala aqui, né? O que é a riqueza? A gente vê alguns agora falando sobre investimentos também no YouTube. Invista aqui, CDB, CDI, claro, isso é importante. Mas a verdadeira riqueza não consiste nisso. A verdadeira riqueza está nisso aqui que eu vou ler agora para vocês. Olha só. A riqueza autêntica do homem não se encontra na satisfação das suas necessidades, nem em que nos tornemos senhores e proprietários da natureza. Você acumular riqueza, seja dinheiro, que é moeda de troca, seja um bem material, é ser proprietário da natureza de alguma forma. Claro, né, a propriedade privada está aí, você deve ser proprietário de coisas, mas não é a riqueza verdadeira, a felicidade verdadeira não consiste só nisso. Olha só, a riqueza autêntica não é a satisfação das necessidades nem ter as coisas, ser proprietário e senhor da natureza, mas em sermos capazes de ver o que é, a totalidade daquilo que é. Em nossa alma se inscreve, qual que então é a plenitude máxima? É a filosofia, porque em nossa alma que se inscreva a ordem da totalidade das coisas existentes. E aqui ele vai ligar o conceito de visão beatífica no cristianismo com essa ideia. Então, se a riqueza da vida, a felicidade da vida, não é ter as coisas, mas é enxergar as coisas como elas são, isso significa que a visão beatífica, contemplar a Deus face a face, é o maior bem, é a maior felicidade, é a finalidade do homem. E como que você vai contemplar Deus? Bom, uma antecipação disso na Terra é a filosofia. Por quê? Isso nós defendemos em nossa tese aí, quando nos formamos em filosofia, tratamos sobre pedagogia perene, e no último capítulo eu falo isso. Essa ordem do universo deve ser refletida no próprio homem, que é o que eu sempre explico aqui no canal. A inteligência nasceu para conhecer a verdade, a vontade para aderir ao bem,
e a sensibilidade, as paixões, a emoção para adquirir o belo, para sugar, para inebriar-se, embeber-se com o belo. Inebriar-se com o belo. Então, refletir essa ordem da natureza, essa ordem do universo, na nossa natureza que depois do pecado é desordenada. Então, só com a filosofia você consegue isso. Porque a filosofia, como nós dissemos, é esse olhar filosófico para a realidade e entender as coisas como elas são. E quando você entende as coisas como elas são, naturalmente você entra na mente de Deus e se relaciona com Ele. Porque se foi Ele que criou, se a ideia dele é um fato, um ente existente, então quando você entende o que é esse ente existente, você está se relacionando com o pensamento divino. Olha que coisa, estudar é relacionar-se com o pensamento divino. Filosofar é entrar em contato com Deus, contato através da razão, da centelha divina, da parcela divina que nos foi dada, que é a razão, que é essa participação do nosso Logos, do Logos divino. Nós participamos do Logos divino, da razão, do intelecto divino. Então, quando a gente entende as coisas através desse olhar filosófico, a gente se aproxima de Deus. Então, a boa filosofia, a verdadeira filosofia, é aquela que te aproxima de Deus e não te afasta dele. É aquela que te aproxima de como as coisas são, de como Deus quer que elas sejam também, porque a filosofia abarca o campo das possibilidades. Afinal, entendendo a natureza de um objeto, você entende a finalidade pelo qual aquele objeto foi criado, para qual ele existe. Então, olha só que interessante, eu vi aqui na internet também, já tratamos sobre o ser aqui no canal, ser e linguagem, tirando um pouco do campo da linguagem, entrando um pouco do campo da ontologia, o ser de cada um. Quando você vira ou se olha no espelho e pergunta quem eu sou, como é que você sabe quem você é? Deus sabe melhor do que você quem você é, foi Ele que te fez. Então, tentar responder essa pergunta, filosofar em cima dessa pergunta, é entrar em contato com Deus, para que Deus lhe responda qual é a ideia dele, qual é o ser seu, qual é a ideia que ele teve desde toda a eternidade a respeito de você. Então, filosofar é entrar em contato com Deus. Por isso que o Joseph Pieper vai dizer que essa é a felicidade, essa é a riqueza verdadeira. Até nos negócios. Quando você entende a natureza de alguma coisa, você sabe melhor como combinar e usufruir daquilo. Portanto, você consegue fazer dinheiro com aquilo, porque conhecendo a natureza daquele objeto, você consegue manipular, você consegue produzir, vender, enfim. Dizem que o melhor vendedor é aquele que acredita no produto que ele tem. Na verdade, não é só acreditar no produto que ele tem, é conhecer a natureza daquele produto e saber que ele é bom para os outros. Então, ele conseguindo também transmitir aquela natureza e fazendo o outro entender que aquilo é uma solução ao problema daquela pessoa, ele consegue vender muito mais. Então, olha só como a filosofia aparentemente não serve para nada, mas ela se liga e resolve todos os problemas da vida. Então, temos que colocar isso na nossa cabeça. A verdadeira riqueza, a verdadeira felicidade é conhecer as coisas como elas são. O espírito da sabedoria, ele é o espírito da verdade. Então, andarmos na sabedoria é andarmos no espírito da verdade, é fazermos o bem, é buscarmos o belo. Então, não queira a feiura, entendeu? Não queira o que é mal, não queira o que não é verdadeiro. Mais ainda, não justifique a sua crença como se ela fosse uma verdade. Os bens que você tem, não troque o bem maior, o bem com B maiúsculo, pelos bens que você tem. E não troque o belo pelo feio, ou melhor, não justifique aquilo que é feio como se fosse belo. Porque o gosto de cada um pode ser ruim ou pode ser bom. O gosto, ele pode ser ruim ou pode ser bom, depende o quanto o seu gosto se aproxima ou não daquilo que realmente é belo. A beleza é o padrão para o gosto, para dizer se um gosto é bom, se um gosto é mau.
E a beleza, não enquanto padrão estético, mas a beleza em si, ela se dá pela relação entre o bem do objeto e a verdade dele. Então você sabe se alguma coisa é belo, se ele é puro, se ele é inocente, se ele tem verdade e se ele tem bem nele. Então a gente pode até fazer um vídeo depois explicando só isso, o que é a beleza e como que a beleza se une com gosto subjetivo, porque a beleza certamente é objetiva. Bom, vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.